Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, seja o que for aí para você, mas seja muito bem-vindo para a nossa aula de hoje. Espero que vocês estejam animados, porque a gente vai continuar falando sobre a relação do indivíduo e com a sociedade, tudo bem? Então vamos lá. Então, como eu estava dizendo, a gente viu na aula passada a relação entre o indivíduo e a sociedade, especialmente o que envolve esse relacionamento, né? O indivíduo pode viver sozinho na sociedade, sociedade vive sem indivíduo, como eles se constituíram, né? É tudo um pouquinho disso tudo que a gente está conversando até aqui, que a gente vai continuar na aula de hoje. A gente também viu que viver em sociedade, a vida em sociedade exige dos indivíduos uma certa adequação, né? Exige que os indivíduos se adequem aos comportamentos e aos valores instituídos socialmente em cada cultura e em cada momento histórico. E por que em cada cultura, em cada momento histórico? Porque a gente viu que são diversos os aspectos que influenciam no processo de socialização de cada um. E o lugar que você nasce, a cultura onde você é inserido, os signos sociais, né, os signos culturais de cada sociedade vão influenciar a forma com que você enxerga o mundo, né, com que você é moldado socialmente, assim como o período que você nasceu. Hoje em dia a gente tem aí essa treta da internet que eu amo, só fico aqui com a pipoquinha, vendo a geração Millennium versus a geração Z, que não tem nem o que comentar, né? A geração Z foda. Mas a gente. Por que existe essa treta, né? A gente pode falar disso. Porque são valores diferentes. A gente está falando de diferentes pessoas que nasceram em diferentes gerações que se constituíram a partir de valores. E perspectivas diferentes, né? Que tem outras prioridades. Quem nasceu na era da internet, quem nasceu dentro, quem nasceu e a mãe falou assim: Tó, celular, vai ver um vídeo, é muito diferente da pessoa que nasceu nos anos 90 ou até se a gente for pensar nos nossos pais. Então, tudo isso influencia nessa relação do indivíduo com a sociedade. Bom, mas será a gente pode pensar que dentre essas milhares de questões que a gente está fazendo, será que o indivíduo pode influenciar a estrutura social? Será que ele pode ter autonomia? Ou será que os indivíduos estão fadados a seguir uma estrutura social? Viveram um processo de socialização e isso é imutável? É um determinismo social, né? Bom, e para a gente pensar mais sobre isso, eu trouxe aqui para a gente falar de BBB. Sim, assisto sim, sabe? Acho que a gente já está avançando nessa relação para eu poder falar que hoje em dia eu não assisto mais. Se eu puder me defender aí, edição passada não assisti, não dei conta. Por quê? Porque o Boninho descobriu o Black Money e achei violento demais. Isso é assunto para outra hora, para outra aula, quem sabe, mas não dei conta. Mas até então, BBB é um assunto que pode existir aqui nas aulas. Peço licença para falar de BBB e vou falar. Bom, para quem não conhece, eu coloquei aqui a Paula e a Rafa Kalimann. A Paula é essa moça aqui que tá com o Paula 28 anos e a Rafa Kalimann tá fazendo uma cara de surpresa. A Paula foi uma figura muito polêmica no BBB de 2019, para quem não conhece. Não só ela, como a edição toda foi muito polêmica, né? Em que tiveram diversas falas racistas, problemáticas de todos os níveis, teve episódios de intolerância religiosa e a maioria dessas polêmicas, Paula estava envolvida com falas muito problemáticas, né? Mas o curioso é que Paula ganhou o BBB. E por quê, né? Porque uma pessoa, a gente pode pensar, por que uma pessoa como Paula, que a gente vai ver no vídeo, ganha o reality show mais assistido do Brasil?
Por que que as falas dela não foram o suficiente para as pessoas questionarem se ela poderia ser a vencedora de fato desse programa? Tá, beleza, vamos pensar. Tem muita coisa e nem é meu objetivo tratar sobre tudo. Quem sabe numa aula de 2 horas daria para a gente destrinchar esses diálogos passo a passo de tanta coisa que a gente tem para comentar em diversos aspectos. Bom, Paula tem 28 anos, ela é bacharel em Direito. Como a Rafa Kalimann disse, ela nasceu no interior do interior do interior, em que as pessoas elas foram socializadas com os valores da nossa estrutura social. A sociedade brasileira é uma sociedade racista, muito racista, muito racista. Beleza. Então, no processo de socialização, ela foi socializada desse modo. Ok, ela reproduziu falas racistas. Mas por que a Paula, com 28 anos, bacharel em Direito, fez uma faculdade? Será que ela, ciente, né? Ciente, tem acesso à informação num programa de TV. Será que ela não podia se desprender dessa estrutura? Hoje em dia, vocês já devem ter ouvido alguém falar: ah, mas eu tô aprendendo. A Rafa falou: vocês têm a paciência de nos ensinar que racismo é errado. Por que que as pessoas negras, geralmente, têm que ter a paciência e mesmo assim, ai, não tiveram paciência com a Paula? Por que que tem que ter paciência? Para ensinar sobre a história do seu próprio país e as estruturas do seu próprio país. E mesmo assim, vocês reparem no discurso da Paula, depois, lá no programa com a Luciana. Ah, eu me desculpei com quem se sentiu ofendido. Ela entendeu o que ela fez? Ela reviu, sei lá, reavaliou as ações dela de fato? Não. Eu fui me desculpar com o Rodrigo, porque ele não se sentiu ofendido, o Rodrigo, pessoalmente. Ela foi racista. A gente está falando de uma estrutura. Outro ponto. A Rafa Kalimann falou: ah, vocês estão tendo a paciência de nos ensinar, a gente está aprendendo, a gente está aprendendo. Será que precisa esperar alguém, você enquanto indivíduo, dentro dessa sociedade? Beleza, foi socializado com diversas questões, né? A gente reproduz mesmo diversas questões. O problema não é o erro, né? Mas será que você, Rafa Kalimann, também tem aí seus 26 mais, acho. Deve ter uns 28. Por que tem que esperar? Será que precisa esperar uma pessoa preta aparecer na vida para alguém ensinar? Será que se você nasceu machista, e vivo numa sociedade patriarcal, eu fui socializado dessa forma, e vai ser para sempre assim? Será que você não consegue se desprender da estrutura social? E o quanto, por exemplo, se a gente pensar. Tá, eu falei que eu não ia falar, vou falar assim. Carol Conká, eu não assisti, mas eu acompanhei. Carol Conká, canceladérrima. Acabou, né? Cancelada, humilhada, beleza. Por que, por exemplo, são dois pesos e duas medidas? Se a gente colocar Carol Conká e Paula. A Paula ganhou o programa. A Carol Conká acabou com a vida dela, de tão cancelada que a mina foi. Por que a Paula pode ter a chance de aprender e a Carol Conká não teve? Por que ninguém ensinou? Todo mundo viu lá, né, o que estava rolando. Ninguém parou a mina. E aí ela é um indivíduo dentro da sociedade. E aí? E aí? Eu vou jogar para vocês. E aí? O que vocês pensam sobre isso? Bom, mas o que eu queria trazer com esse vídeo é que vocês refletissem e visualizassem como a relação indivíduo e sociedade é uma relação completa, né? É uma relação complexa, desculpa. É uma relação que é o objeto de estudo da sociologia, né? Especialmente da sociologia clássica, como a gente vai conversar na aula de hoje. É importante também a gente ter em mente que quando a gente fala dessa estrutura social, a gente está se referindo a essas regras
que regem o nosso funcionamento, independente de um processo consciente, como a gente disse na aula passada, né? São esses princípios que a gente não para pensar, né? Assim como a gramática, a nossa comunicação verbal segue uma estrutura que não passa por um processo consciente. Quando a gente aprende, né? A existência da vida em sociedade exige dos indivíduos uma assimilação de certos valores, certas normas e comportamentos que também não passam por um processo racional. Mas nem todos que teorizaram sobre a sociedade aceitaram a ideia de que as relações sociais são organizadas por estruturas invisíveis que determinam os comportamentos sociais, sem que os indivíduos tomem consciência delas. Existe, por exemplo, uma linha de pensamento que valoriza a ação individual, porque entende, ao contrário disso que a gente está falando, que a sociedade ou as estruturas sociais, né, como as instituições, não existem fora do indivíduo, porque o que a gente consegue observar seriam as ações individuais. Então, não é tão simples assim. Para além das análises clássicas da sociedade, né, além das análises que a sociologia clássica trouxe, que ora consideram a estrutura social como mais relevante, ora consideram a ação individual como mais relevante, a sociologia contemporânea, que a gente vai ver semana que vem, se preocupa em analisar essa influência recíproca, ou seja, ao mesmo tempo que o indivíduo influencia a sociedade influencia indivíduo. Mas, tratando da sociologia clássica, a gente pode observar três principais perspectivas diferentes. A primeira, que parte da perspectiva de que a sociedade determina os indivíduos, como mostram, por exemplo, os fatos sociais, estou falando de Durkheim. Depois, a gente também tem a ideia de que a sociedade é resultado da ação social dos indivíduos, formulada por Weber. E também tem aquela formulada por Marx, que entende que a sociedade e os indivíduos são expressões das contradições de classe e assim elas se determinam reciprocamente, de acordo com os limites estabelecidos pelas condições materiais em um dado período histórico. Nada disso aqui que eu estou trazendo é novidade. Vocês veem com mais calma isso na frente do Alain. Então, quem esquecer alguma coisa, vai lá dar uma olhadinha. Ele já passou isso para vocês, tá bom? Bom, mas aqui hoje eu vou focar especialmente nas ideias de Durkheim e de Weber, porque elas são as ideias que mais se contrapõem. Porque enquanto Durkheim entende que a sociedade influencia o indivíduo, Weber vai dizer ao contrário, não, indivíduo influencia a sociedade, tudo bem? Bom, como eu estava dizendo, toda ciência tem seu objeto de estudo, né? A biologia estuda a vida e os organismos vivos, a física estuda lá o que a física estuda, a matéria, a relação, os fenômenos de tempo, espaço, sei lá. E a sociologia buscou, especialmente na sua fundação, né, mas buscou compreender os fenômenos sociais, né? Esse é o objeto de estudo da sociologia, que envolve, portanto, compreender a relação entre indivíduo e sociedade. Então, para o fundador da Escola Francesa de Sociologia, ou seja, o Durkheim, ele vai dizer que a sociedade sempre tem predominância em relação aos indivíduos. Por quê? Porque a sociedade dispõe de certas regras, costumes e leis que isso vai ocorrer, ela vai existir independente do indivíduo isolado. Essas normas, essas leis que ele diz, né, que são responsáveis por assegurar o funcionamento da sociedade, são responsáveis por dar a coesão social, que a gente vai falar mais para frente,
se impõe ao todo, formando uma consciência coletiva. Então, ele vai dizer que a sociedade tem uma influência maior que o indivíduo, porque a gente compartilha uma consciência coletiva, que seja leis, normas, signos sociais, que independe do indivíduo particular. E quando a gente foge de uma regra, a gente automaticamente sofre uma coerção social. Que coerção é essa? Lembra do funk na biblioteca? Você vai poder exercer isso? Você vai poder chegar com o funkão torando? Não vai poder. Ou você vai ser retirado, ou a galera vai reclamar muito. Isso é uma forma de coerção social. Então, a gente compartilha dessa consciência coletiva, segundo Durkheim, do que a gente pode ou não pode fazer, e isso seria o que daria continuidade aí à sociedade, né? O funcionamento regular da sociedade. E essa consciência coletiva, ela se solidifica através das instituições que a gente conversou na aula passada, né? São essas instituições sociais que vão transmitir essas normas e valores sociais e que vão dar garantia e sustentação aí à permanência da sociedade. Que exemplos de instituições são essas? A família, a escola, o sistema judiciário, o Estado são alguns exemplos dessas instituições que o Durkheim vai estar falando e que são essenciais para o funcionamento da sociedade. Então, a gente está falando que não tem mudança na sociedade para Durkheim? Não, ele diz que pode existir uma mudança social, mas que ocorreria de uma forma lenta através de gerações, para não gerar uma desestruturação ou um conflito nessas instituições, que são a base da sustentação social, que são a base que garantem o funcionamento do organismo. Lembra, um organismo vivo, as instituições seriam os órgãos desse organismo, seriam o que mantém a sociedade, o organismo funcionando como um todo. E quando existe um desvio, portanto, um conflito, né, como por exemplo alguma revolta ou altas taxas de criminalidade, existe um processo de interrupção dessa coesão social, como ele vai chamar de anomia, ou seja, uma ausência de regras. Outro ponto importante para a gente pensar aqui no indivíduo e sociedade, a partir da perspectiva do Durkheim, é que ele vai dizer que existem coisas que constituem essa consciência coletiva. E que coisas são essas? Essas coisas são chamadas de fatos sociais, são maneiras de pensar e agir que possuem algumas características. 3. Que características são essas? Então, são maneiras de pensar e agir que são exteriores ao indivíduo, ou seja, que já existia antes dele, que não é fruto dessa consciência individual, não faz parte de mim, é externo a mim, já existia sem mim, que também é coercitivo, ou seja, que impõe aos indivíduos, não é algo controlável, é algo imposto, né? Quando eu nasço, já existe essa estrutura social que é imposta a mim, e que também é geral, ou seja, que isso atinge todos os indivíduos, né? E são essas coisas que formam a consciência coletiva. Diferentemente de Durkheim, a gente tem quem? A gente tem Weber. Weber que vai falar assim, ei, não tem nada de sociedade, não. Ele se preocupou em entender os indivíduos e as suas ações. Para ele, a sociedade existe concretamente porque existe um conjunto das ações dos indivíduos que se relacionam reciprocamente. E um conceito-chave para entender o Weber nessa perspectiva do indivíduo e da sociedade é o conceito de ação social, que vocês já viram com o Alain.
A ação social ela é entendida como o ato de se comunicar, de se relacionar, orientado pela ação dos outros. E esse outro pode ser tanto um indivíduo como vários, indeterminados e até desconhecidos. Então, é sobre a minha forma de agir que é orientado, que parte de uma motivação do outro, do que eu espero do outro. Para Weber, nem toda ação é uma ação social. Diferentemente de Durkheim, que se debruçou a compreender esse conjunto de regras que mantém os indivíduos unidos, coesos, o Weber vai olhar para os indivíduos e o modo como eles interagem entre si. Então, se o Durkheim olha para a sociedade, Weber olha para o indivíduo. Mas esse olhar que a gente está falando é sobre uma análise sociológica. Então, o Weber ele vai elaborar esse conceito-chave para a compreensão do indivíduo e sociedade, que é a ação social. E nem toda ação, para o Weber, é uma ação social. Se começa a chover e eu abro o meu guarda-chuva, um exemplo que ele mesmo traz, isso não significa uma ação social. Eu estou abrindo meu guarda-chuva porque começou a chover e eu vou me proteger da chuva. Então, isso não configura uma ação social. Mas uma ação social é aquela que leva um outro ser humano em consideração. O que eu faço a partir do outro ser humano. Ele vai dizer que existem motivações para as ações dos indivíduos. Que motivações são essas? Milhares. Então, por não dar conta de analisar milhares de motivações, ele vai construir tipos ideais de motivos que levam os indivíduos a agirem. Ele constrói, então, 4 tipos ideais de ações: ações tradicionais, ações afetivas, ações racionais com relação a valores e ações racionais com relação a fins. E tudo isso vocês já viram com o Alan. Mas o que importa para a gente aqui é entender que o Weber busca compreender a vida em sociedade através do compartilhamento de sentidos e intenções, e não de regras que obrigam os indivíduos a agir de determinada forma. Então, a gente pode pensar, por exemplo, vocês entenderam a diferença para a sociologia clássica do indivíduo e sociedade? É a sociedade que influencia o indivíduo ou o indivíduo que influencia a sociedade? Para Durkheim, é a sociedade. Para Weber, é o indivíduo. E aí a gente vai ver na aula que vem que os contemporâneos vão falar, galera, é os dois. Os dois. Beleza? Bom, e aqui eu gostaria de retomar, por exemplo, o exemplo do BBB que eu trouxe para vocês, para a gente pensar que, embora a sociedade tenha uma estrutura que molda as pessoas, né, que a gente passe por um processo de socialização, a gente tem a possibilidade de mudar essa lógica enquanto indivíduo. A gente não é passivo, né? A gente absorve a estrutura da sociedade. Mas será que a gente não é capaz de modificar? Será que aqui eu, Laura, enquanto pessoa racional, que identifiquei esses fenômenos sociais, que identifiquei essa estrutura, identifiquei uma estrutura patriarcal, por exemplo, identifiquei uma estrutura racista, o que eu vou fazer em relação a isso enquanto indivíduo? Eu quero que vocês reflitam sobre isso, né? E tem uma autora, Maria Aparecida Silva Bento, ela é de uma parte da psicologia social, que ela vai dizer que parece que existe um pacto, uma espécie de pacto, um acordo entre os brancos de não se reconhecerem como parte absolutamente essencial na permanência das desigualdades raciais no Brasil. Ela vai falar, bom, parece que eles entendem que existe racismo. Existe racismo? Sim. O que o branco tem a ver com isso? Ai, nada, meu Deus, o racismo estrutural, eu estou só reproduzindo estruturas sociais. Será? Então, eu trouxe essa reflexão aqui para vocês, sei lá, seguirem a sua vida refletindo sobre isso, mas que é muito importante para o nosso dia a dia, não é?
e que também diz muito sobre a nossa relação indivíduo e sociedade, como a gente se relaciona. E aí eu trouxe aqui esse Reels aleatório para vocês pesquisarem sobre, por exemplo, o caso do Arthur Nori e do Ângelo. Eu não sei se vocês conhecem, eles são ginastas. O Arthur Nori foi para as Olimpíadas e tem um caso de racismo envolvido, em que o Arthur Nori associou o Ângelo a um saco de lixo. Vocês podem pesquisar, eu não vou falar nada, pesquisem e reflitam a partir dessa discussão como vocês enxergam esse caso, por exemplo. E assim eu termino a nossa aula de hoje.